Tudo bom, pessoal? Como é Clica que no vocês estão? sininho. Quem clica no sininho ainda? Eu vou contar pra vocês como que o Natal que a gente comemora hoje chegou a ser o que é. Jesus, Papai Noel, árvore de Natal, a guirlanda que a gente pôs na porta que você queria pôr. Lembra, Afonsinho? E também as renas. E as renas do Papai Noel. Na porta. De onde vem toda essa simbologia, né? O que eles têm em comum, se é que eles têm em comum. Manu, você acredita no Papai Noel? Não. Afonsinho, você acredita no Papai Noel? Sim. Quem é o Papai Noel? Papai Noel é um homem que se veste de Papai Noel. É um homem? E por que esse homem se veste de Papai Noel? Pra fingir que é o Papai Noel. E Manu, posso te contar uma coisa que eu acho que você não vai acreditar? Você sabia que a cor do Papai Noel era verde? Sabia? E de onde que veio o vermelho do Papai Noel? Da blusa. Mas por que ele começou a usar roupa vermelha se ele usava verde? Porque pra ele ser o verdadeiro Papai Noel. E se eu te contar que é por causa da Coca-Cola que ele usa vermelho? Em 1931, a Coca-Cola lançou uma campanha de marketing no qual o Papai Noel usava vermelho por causa da embalagem da Coca-Cola. E assim que surgiu o Papai Noel vermelho. Eu lembro que uma época eu era mais nova, a gente um pouquinho mais radical, falava, não vou comemorar o Natal, eu não vou comemorar o Papai Noel, porque é uma festa pagã, e... enfim. Nem sei se Jesus nasceu mesmo dia 25 de dezembro. Só que tudo isso tem um quesinho por trás, eu acho legal a gente estudar, então hoje eu já não vejo mais tanto dessa maneira, né? Eu vejo que, inclusive, o Papai Noel e toda essa festa, ela vem pra fortalecer o significado do Natal. O que é o Natal pra você? O que o Natal significa? Pra quem é cristão, vai falar o nascimento de Jesus. Pra quem não é cristão, provavelmente vai falar presentes e Papai Noel. E qual que é a relação disso, né? Quando eu era pequena, eu achava que o Papai Noel, a árvore de Natal e os presentes tinham tudo a ver com uma coisa e o nascimento de Jesus tinha a ver com outra, apesar dos dois representarem o Natal. Então eu queria começar com você um pouco falando sobre a história do Papai Noel. Muita gente fala, não vou comemorar o Natal, é uma festa pagã, porque o Papai Noel... Vamos ver qual que é a história do Papai Noel primeiro, antes da gente ficar tacando pedra no pobre velhinho, coitado, que é tão gente boa. O Papai Noel, ele foi inspirado em duas histórias. Uma era um bispo chamado São Nicolau. O São Nicolau, ele era um bispo da Igreja Católica e ele fazia muita caridade, principalmente na época do Natal, que é a época de neve na Europa. O que é caridade? Caridade é quando você ajuda os mais necessitados, dá dinheiro pros pobres, pros órfãos, pras viúvas. Mas a história mais interessante dele, que mais marcou, foi que ele conheceu um homem que tinha 3 filhas. E ele não tinha, esse homem era muito pobre e ela não tinha um dinheiro para casar. Então elas tinham grandes chances de virar prostitutas na época. E ter uma vida muito difícil. Então ele deu esse dote para elas pudessem ter uma chance de casar na vida e ter um futuro melhor do que já era destinado pela sociedade na época, enfim. E o Papai Noel, ele não tinha uma cor específica quando a lenda foi aumentando, né? Isso, ele era do século VI depois de Cristo. Mas a cor principal dele era verde. Aí as pessoas falam, não, mas é aquele, o Kraus, depois eu vou conferir o nome, que andava com o Papai Noel, aquela figura demoníaca. Gente, na história, principalmente na Europa, que eu vou saber mais, que é a cultura que veio pro Brasil, a gente tinha uma criação infantil de medo. Então, esse demônio que acompanha o São Nicolau, enfim, ele não existe, é o nosso bicho-papão, é o nosso homem do saco. Que se a criança faz malcriação, leva a criança embora. Então, isso, besteira. Mas tem uma outra fonte também do Papai Noel, que na cultura germânica, que eles celebravam o solstício de inverno, que acontece no dia 21 de dezembro, e tinha a figura de Odin, que presenteava as crianças no seu cavalo de 8 patas, que representa as 8 renas voadoras do Papai Noel. Ok, e a árvore de Natal? É aí que eu achava que vinha junto, e a árvore de Natal já tem outra história. A origem da árvore de Natal. Estônia e Letônia brigam por isso, mas tem gente que diz também que começou na Alemanha. A árvore de Natal, o que acontece? O pinheiro, ele é uma das poucas plantas, árvores que continuam verde, inclusive na época do frio, durante a neve. Então, ele sim representa a vida sobre a morte. Então, diversas culturas têm isso como uma representação.
Aí tem também uma lenda, que é uma das possíveis origens da árvore de Natal, que eles estavam fazendo, na Alemanha, eles estavam tendo um culto pagão, estavam oferecendo sacrifícios. São Bonifácio viu, e para pregar o cristianismo, ele arrancou aquela árvore e ele não morreu. E foi a prova que ele tinha para falar para os que estavam seguindo lá, que estavam participando de sacrifícios, de que aquele Deus que eles seguiam não era um Deus vivo. Então foi uma maneira de pregar o evangelho. Essa é uma das lendas da árvore de Natal. Mas ela foi difundida, principalmente pela Rainha Vitória, na Inglaterra. A mãe dela era alemã, então ela trouxe essas árvores, essa cultura da árvore, e a Rainha Vitória propagou. Aí se propagando aí a cultura, o pessoal viu, gostou pela Inglaterra e foi daí pelo mundo afora. E a guirlanda de Natal? A guirlanda, já antes de Cristo em Roma, eles acreditavam que presentear as pessoas com ramos de plantas trazia saúde e sorte. E em dezembro também tinha uma festa pagã, então eles tinham esse costume de presentear com essas guirlandas para colocar nas portas. Quando o cristianismo tomou conta, a princípio eles baniram meio que a guirlanda, ela deu uma sumida. Só que daí, com a vinda da era medieval, o pessoal muito supersticioso, com medo de demônios, bruxas do inverno, a escuridão, voltou-se o hábito de colocar as guirlandas para proteção na porta, com pinheiros, com essas folhas que se mantêm verde o ano todo, que tem um significado muito forte. E daí o catolicismo adotou e também pegou a guirlanda e virou a coroa de Natal. Então, nessa época de Natal, eles colocam as velas, uma para cada semana para se preparar. A vela também tem muito significado no inverno europeu, na época que não tinha lâmpadas, então era muito escuro. Então a vela tinha um sentido de iluminar, e no catolicismo para as pessoas já irem preparando a alma para o Natal. Então, legal você ver que assim, o Papai Noel ele tem tudo a ver com a caridade que Jesus traz, os presentes, a história de presentear tem a ver também com os reis magos que vieram quando Jesus nasceu. E quando Jesus veio, que daí a essência do Natal é o cristianismo, e que o cristianismo veio, o cristianismo puro, né? O que ele veio trazer? O que ele manda? Nós amarmos os próximos, nós fazermos caridade, nós vivermos em comunhão, somos todos filhos de Deus. Essa é a essência do Natal. E é isso que Jesus veio representar. Então, no Natal, nós comemoramos o nascimento de Jesus. Ah, mas ele nasceu no dia 25 ou não? A questão do dia 25 é que dia 25 em Roma se comemorava uma festa pagã. E então a ideia foi, vamos colocar o nascimento de Jesus para tentar abafar essa cultura pagã e o cristianismo predominar. Então foi por isso que acabou ficando no dia 25, nos estudos, ninguém sabe direito quando Jesus nasceu, tem gente que fala que é dia 6, que no dia 6 de janeiro foi o dia, pelos astrólogos, que tem da estrela. Então ninguém sabe direito, acabou ficando no dia 25 e tudo bem. Então vou dar uma pincelada, quase todo mundo deve conhecer a história do Natal. Mas Maria, ela estava prometida para casar com José, e um anjo apareceu para ela e disse que ela ia ficar grávida. E ela ficou grávida do Espírito Santo. José, quando soube, ele não quis difamar Maria, mas ele pensou em fugir, anular o casamento e fugir. Só que nisso, um anjo apareceu para ele num sonho e disse para ele não se preocupar, que Maria estava grávida de Jesus, que o nome dele deveria ser Emanuel, que significa Deus conosco, e ele deveria se casar com Maria e não ter relações com ela até Jesus nascer. Nisso, o rei Herodes tinha mandado quem tinha nascido em Jerusalém voltar a fazer uma contagem do povo. E então ele foi com Maria grávida até Jerusalém. Nisso, vieram magos do Oriente a Jerusalém, foram falar com Herodes e falou: nós estamos seguindo as estrelas que falaram que o rei dos judeus vai nascer aqui. E Herodes ficou extremamente perturbado. E ele disse assim: vai então, vê onde vai nascer quem é esse rei dos judeus e volta para me contar. Na verdade, Herodes queria matar esse bebê. E os magos perceberam isso. Mas voltando um pouquinho, quando José e Maria chegaram na cidade, não tinha hospedagem para eles de jeito nenhum. Então, o moço falou: eu tenho um estábulo que vocês podem ficar. Então, Jesus nasceu no estábulo, no meio dos animais, e ficou numa manjedoura. Assim, a essência da humildade de Jesus. E os magos seguiram e trouxeram presentes para Jesus, seguindo a estrela. Ficaram maravilhados e foram embora por outro caminho para não contar para Herodes onde estava Jesus, porque eles sabiam dos planos. E foi assim a vinda de Jesus, nosso Salvador, para o mundo, de um jeito extremamente simples, extremamente humilde e maravilhoso, que é o que a gente comemora até hoje e transformou toda a nossa história do Ocidente.
Espero que tenham gostado da história, das curiosidades. Agora vou falar com a Afonsinha, fala antes. Clica no sininho. Brincadeira, gente. Mas se der pra seguir o canal e compartilhar, eu vou ficar muito feliz. Obrigada, um Feliz Natal. Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau. E também clique no sininho, deixa o seu like e bora lá. Se inscreva no canal. Manu, me conta, o que o Natal representa pra você? Alegria, felicidade, paz, amor Mas quando fala de Natal, de quem que você lembra? de Jesus, E que mais? de presentes. De presentes. E que mais? O que tem no Natal? Papai Noel, a gente fica com bastante parte da família. Árvore de Natal. É, Aquele negócio que a gente põe na porta. Qual que é o nome? A guirlanda. A rena.